Você deu tanto valor nessa farsa. Cansou de... Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo nacional e também sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. O tema de hoje é a respeito de uma grande estrela da música sertaneja que infelizmente nos deixou de uma forma bastante trágica no ano de 2021. Nós estamos falando, nós vamos falar a respeito da vida, da carreira, da morte e também de fatos sobrenaturais envolvendo a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Eu espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Se gostar, deixa o like, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve também, porque isso nos ajuda muito. Um recadinho bem rápido também. Se você gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, siga-nos também aqui no YouTube, no nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos aqui do Mistérios, mas tem outros que nós não colocamos aqui. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Marília Dias Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995 em Cristianópolis, no interior do estado de Goiás. Entretanto, se mudou para a capital Goiânia ainda criança, onde permaneceu até o final de sua vida. Marília é filha de Ruth Dias e de Mário Mendonça. Ela tinha 8 irmãos, dos quais 7 eram por parte de pai e apenas um irmão mais novo por parte de mãe. Esse irmão se chama João Gustavo e acredito que tenha sido com ele que ela teve o maior contato. Eu não consegui saber como era a relação da Marília com os outros irmãos, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui pra mim no comentário. Dona Ruth contou em uma entrevista que viveu um relacionamento abusivo com o senhor Mário, que inclusive já é falecido. O senhor Mário Mendonça faleceu em 2008 ou 2009, eu não consegui saber exatamente a data da morte dele, mas o motivo da morte foi um câncer que ele infelizmente não conseguiu vencer e ele faleceu quando a Marília Mendonça tinha apenas 13 anos de idade, mas nessa época em que ele faleceu ele já estava separado da Dona Ruth. Dona Ruth também declarou posteriormente, após a morte da filha, ela deu muitas entrevistas contando bastante coisa, inclusive da vida dela. Ela declarou algumas vezes que muitas letras das músicas da Marília Mendonça, que ficou conhecida como a rainha da sofrência, falando sobre problemas em relacionamento, sobre infidelidade, enfim, tudo que ela colocava no papel era uma forma também dela estar desabafando um pouco do que ela presenciou na vida dos pais, porque a Dona Ruth e o senhor Mário, eles brigavam bastante na frente dos filhos e tudo isso também por causa das traições que ocorriam pela parte do senhor Mário. E realmente, gente, um dos primeiros hits, se não o primeiro hit da Marília Mendonça que fez muito sucesso foi justamente a música Infiel. Porém, eu acredito que a Marília Mendonça tenha perdoado o pai, que independente dessas situações que ocorreram com a mãe dela, ela tenha realmente ainda mantido um grande carinho pelo pai dela, porque a Dona Ruth e a Marília, elas eram muito ligadas, elas não eram apenas mãe e filha, elas eram melhores amigas. A Marília Mendonça também, segundo a Dona Ruth, segundo outras pessoas também que conviveram com ela, diziam que ela tinha um coração maior do que o mundo, que ela não conseguia guardar mágoas das pessoas, mesmo daquelas que traíram ela também no decorrer de sua vida, daquelas pessoas que a ofenderam, que a magoaram, que não acreditaram nela também, mesmo essas pessoas, no fundo, ela também não guardava nenhum tipo de rancor e conseguia perdoar de uma maneira muito fácil. Então eu acredito que se ela teve, e com certeza
ela deve ter tido alguma mágoa do pai por tudo que a mãe passou. Isso com certeza também não foi maior do que o amor que ela sentia por ele, e isso ficou muito claro em uma postagem que a Marília fez no ano de 2019 no Instagram dela, aonde ela prestou uma homenagem ao seu falecido pai. Nessa mensagem, Marília escreveu o seguinte, abre aspas, resta-me a saudade e a vontade de me agarrar na sua perna toda vez que acontece um problema e preciso resolver, como faço com minha mãe. Queria você aqui agora, mas Deus te quis aí, e é Ele quem sabe de tudo. Te amo eternamente. Cuidem e mimem muito seus papais, porque eu queria poder fazer isso com o meu. Fecha aspas. Referente também à traição, Dona Ruth enfrentou outras em sua vida e uma delas foi com Júnior Soares, seu segundo marido. Marília era muito apegada a Júnior e o considerava seu segundo pai, mesmo quando o Sr. Mário ainda era vivo, visto que os seus pais já eram separados e a Dona Ruth começou outro relacionamento então com o Júnior algum tempo depois. Marília disse no quadro Arquivo Confidencial do extinto Domingão do Faustão na Rede Globo, isso no ano de 2019, que Júnior foi seu pai durante 10 anos e que ela sofreu junto com sua mãe ao descobrir a traição dele e também sofreu com a separação que ocorreu pelo mesmo motivo que a mãe já tinha deixado também do pai dela, uma traição conjugal. Marília Mendonça disse o seguinte quando participou desse quadro no Domingão, abre aspas, é uma história bastante complicada. Se eu fiquei tão mal quando ele foi embora de casa, quando aconteceu a questão da traição, é porque ele foi um bom pai por 10 anos. Mesmo eu tendo meu pai vivo, ele me criou como filha, me respeitou como filha. A base da vida da gente é o perdão. Essa atitude é uma forma de limpar meu coração quanto a isso. Fecha aspas. Após esse drama vivido, Marília chegou inclusive a empregar o ex-padrasto para que ele ficasse mais perto do filho, João Gustavo, que é o filho também biológico dele. A Marília Mendonça teve uma surpresa também nesse quadro, do Arquivo Confidencial, porque o Júnior Soares também deu uma entrevista, falando da Marília Mendonça e demonstrando bastante emoção, gratidão também, e os dois acabaram se emocionando muito ao reviver essa história. Ele agradeceu muito a Marília pela oportunidade que ela deu dele ser o caseiro de uma chácara que ela tinha, porque ele estava enfrentando graves problemas financeiros, ele precisava também ajudar a sustentar a família dele. Eu não sei se era uma nova família que ele havia formado ou se já era uma família de parentes de primeiro grau que ele também tinha que ajudar. Eu sei que a Marília Mendonça conversou com ele, deu essa oportunidade para ele e ele então se tornou caseiro dessa chácara e sempre foi também muito bem atendido por ela. E a Dona Ruth também posteriormente demonstrou não guardar nenhum tipo de mágoa desse homem. Hoje ela também já é casada com uma outra pessoa, então sempre que alguém tocou nesse assunto para ela, ela não queria falar muito, mas ela dizia que era um assunto que já estava resolvido e que estava tudo bem. Júnior Soares disse o seguinte na época do Arquivo Confidencial, abre aspas, eu agradeço muito pela oportunidade que você está me dando, que você possa me perdoar por alguma coisa que te fiz a sua mãe e que você possa estar me desculpando por isso. E te agradeço por tudo que tem feito por mim e minha família. Fecha aspas. Marília Mendonça chorou bastante, o Júnior também, foi uma reportagem bastante emocionante mesmo, e naquele momento deu para perceber que aquela história, que ela realmente tinha um coração muito bom, não era balela, era pura verdade. Voltando a falar então sobre a infância da Marília Mendonça, após a separação dos pais, ela enfrentou junto com sua mãe e também com seu irmão mais novo, João Gustavo, graves problemas financeiros que também já existiam quando seus pais eram casados.
Após a separação, a dona Ruth então começou a receber um pequeno benefício que era referente à pensão alimentícia da Marília e também do João Gustavo, mas a vida não era nada fácil. Ela trabalhava fora também em uma padaria, vendia coxinhas também em outro período para conseguir manter a casa, mas mesmo assim a situação era extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia como foi também difícil a vida da Marília Mendonça, a mãe dela em determinado tempo não tinha mais o que comer dentro de casa, as contas estavam todas atrasadas e para tentar resolver a situação e não deixar os filhos passarem fome, ela então decidiu vender boa parte dos móveis que ela tinha em casa. A única coisa que ela não vendeu foi a televisão, porque ela falou isso mais tarde em uma entrevista, bastante emocionada também ao lembrar dessa fase difícil. Ela falou que só não vendeu a televisão porque a Marília Mendonça insistiu bastante, porque senão o irmão dela ficaria sem ter o que fazer dentro de casa, então por isso a dona Ruth não vendeu a televisão, mas praticamente todos os móveis foram vendidos. Mas mesmo assim, a situação estava muito apertada mesmo e a dona Ruth comentou que a Marília Mendonça sempre esteve ao lado dela, dando força para ela quando aconteciam, do relógio da água ser arrancado por falta de pagamento, quando a luz elétrica era cortada e eles tinham que passar noites e noites sob luz de velas. Uma outra situação também bastante complicada que a dona Ruth enfrentou foi com uma denúncia que fizeram dela para o conselho tutelar, porque nessa época que ela precisava trabalhar praticamente o dia inteiro, a noite inteira, ela não tinha condições de pagar uma babá para que ela ficasse com o João Gustavo algumas horas apenas até que a Marília Mendonça chegasse da escola. Eu não consegui saber exatamente a idade que ele tinha, mas pelo cálculo de diferença de idade da Marília com o João Gustavo, eu acredito que ele tinha nessa época cerca de 6 para 7 anos de idade. A dona Ruth falou que ele ficava mais ou menos 1-2 horas sozinho em casa e que alguns vizinhos então fizeram essa denúncia. O conselho tutelar esteve na casa dela e falou para a dona Ruth que se aquilo não mudasse, ela iria perder a guarda do filho. Então, a Marília Mendonça acabou sendo trocada de horário da escola, muitas vezes também acabava faltando para que a mãe pudesse então levar comida para dentro de casa. Marília sempre foi muito inteligente e escrevia letras de músicas encantadoras, e isso desde muito cedo. Mesmo naqueles períodos em que ela enfrentava essas dificuldades com a mãe, ela pegava o seu caderno, pegava o seu lápis, sempre mantendo o bom humor, a positividade, dizendo que as coisas iriam melhorar, que ela conseguiria também mais tarde ajudar a família dela, e era nesses momentos então que a inspiração maior acabava vindo e ela escrevia lindas letras que mais tarde se tornaram músicas muito famosas. Quando Marília Mendonça tinha 12 anos de idade, ela escreveu a música Minha Herança, que foi gravada pela dupla sertaneja João Neto e Frederico. Seu avô paterno comprou nesse período um violão para Marília e isso aprimorou ainda mais o seu talento. Marília Mendonça tinha 12 anos também quando o avô procurou para ela uma professora de violão. Ele queria que a neta aprendesse um instrumento para tocar na igreja em que era pastor, depois de abrir uma congregação dentro da própria casa em Parque Amazônia, bairro de Goiânia. Quis o destino que Marília chegasse às mãos de Marli Franco Félix dos Santos, que foi sua excelente professora. Marli disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, ele, o avô de Marília, pediu que eu ensinasse a ela pela linha do gospel. Foi assim que aconteceram as primeiras aulas do curso básico de violão entre 2006 e 2007, fecha aspas. A Marília encantou a todos que frequentavam então a congregação, ela cantava muito bem, ela tocava muito bem, ela aprendeu a tocar violão de uma forma muito rápida, como se ela já soubesse tocar aquele instrumento, e todos que a escutavam gostavam muito dela, e ali ela começou a perceber que ela poderia também fazer do seu talento uma forma dela ajudar a família dela. Só que isso não agradou muito o avô paterno
e nem mesmo os fiéis que frequentavam essa congregação, porque eles acreditavam que a Marília teria que cantar somente música secular, que ela não poderia se dedicar a nenhum outro gênero, como o pop, o rock, que era o que ela gostava, porque nesse período, gente, por incrível que pareça, ela não era fã de música sertaneja, ela até nem gostava muito, ela preferia cantar o pop ou então músicas para a igreja, mas vendo a necessidade, né, de ajudar a família, a Marília então acabou se afastando um pouquinho desses cantos, né, dessas apresentações que ela fazia na igreja do avô dela. Segundo uma reportagem do G1, publicada em novembro de 2021, Alex Alves Matos foi o primeiro namorado de Marília Mendonça. Um namoro bem infantil, já que eles eram muito jovens. Marília, nessa época, tinha cerca de 12 anos e o Alex tinha apenas 13 anos de idade. Eles eram vizinhos, eram bastante amigos também e frequentavam a mesma escola. O Alex ficou muito abalado quando ele soube da morte da Marília Mendonça. Ele ficou muito triste mesmo porque ele comentou que o namoro não deu certo, era um namoro de escola, mas que ele gostava bastante dela também. Não deu certo porque eles eram muito jovens, mas mesmo assim eles se tornaram grandes amigos. Segundo Alex, eles sempre se falavam por mensagens e se reencontraram em 2018 em uma festa de aniversário da Dona Ruth. Alex disse o seguinte nessa entrevista ao G1. Eu vou ler aqui um trechinho dela para vocês. Abre aspas. Tivemos uma história, namoro de infância, de escola mesmo, mas o que ficou mesmo na memória foi nossa amizade, nossas histórias e de nossas famílias. Aí, como eu falei para vocês, né, o Alex também sempre mandava mensagens para Marília Mendonça e ele falou que ela sempre foi muito receptiva, que mesmo tendo uma agenda tão atarefada, né, tão lotada quanto ela tinha, fazendo shows praticamente todos os dias em um determinado tempo da carreira dela, mas mesmo assim ela dava ainda um jeito de responder às mensagens dele, sempre de uma forma bastante educada e carinhosa também. Quando Marília Mendonça tinha 15 anos, ela começou um relacionamento com outro rapaz chamado Caio Peixoto. O Caio, ele revelou que a Marília foi o seu primeiro amor e que sentiu extremamente também a morte dela, que até hoje, mesmo morando na Europa, ele ainda lembra dela com bastante carinho, era uma pessoa maravilhosa e que também mantinha um certo contato com ele, não tanto quanto ela tinha com o Alex, mas que também eles já trocaram algumas mensagens. O Caio também deixou uma declaração em uma entrevista que ele deu para uma revista algum tempo atrás. Eu vou ler aqui para vocês um trecho dessa mensagem. Abre aspas. Ela foi meu primeiro amor. Tenho muitas lembranças, mas a que mais me marca foi quando eu estava sentado com ela na cama da mãe dela, em uma pequena kitnet atrás do Buriti Shopping, e ela cantando para mim. Eu disse a ela, um dia você vai ficar muito famosa. Você canta muito e suas músicas são lindas. Ela ganhava muitos concursos de música. Inclusive, acho que o primeiro concurso que ela ganhou foi no Colégio José Alves de Assis, onde eu e ela estudávamos juntos. Fecha aspas. Marília começou a tocar em outros lugares e com isso ganhava cerca de R$50 que entregava para a mãe para ajudar nas despesas da casa. Com o passar do tempo, a Dona Ruth também começou a trabalhar em um bar e mais tarde esse bar se tornou ou propriedade dela ou ela alugou, não consegui ter essa certeza. E a Marília então começou a tocar nesse bar e a clientela começou a aumentar. A Dona Ruth viu que estava dando certo e muitas vezes ela pedia, minha filha, pega o teu violão, vem pra cá cantar e também tocar esse violão porque as pessoas estão gostando, e com isso o bar simplesmente triplicou a sua freguesia porque todos estavam apaixonados pela voz de Marília Mendonça. Em uma dessas noites em que Marília estava tocando no bar, uma espécie de olheiro local viu a apresentação dela e a convidou para tocar sertanejo em outras casas noturnas. A princípio ela disse que não queria tocar música sertaneja, mas depois o produtor a convenceu e ela se apaixonou mais tarde por esse gênero musical, que também a coroou como a rainha da sofrência.
Depois disso, Marília começou a ser vista e parcerias começaram a ser feitas. Algum tempo depois vieram as composições da música Muito Gelo, Pouco Whisky, conhecida na voz de Wesley Safadão. Para a dupla Henrique e Juliano, Marília fez 3 músicas de sucesso: Até Você Voltar, Cuida Bem Dela e Flor e o Beija-Flor. E esse sucesso que já estava iniciando não parou por aí. Marília ainda escreveu É Com Ela Que Eu Estou, que foi cantada também por Cristiano Araújo, Calma, para Jorge e Mateus, e Ser Humano ou Um Anjo, de Mateus e Cauã. Referente ao Cristiano Araújo, gente, nós também andamos pesquisando e tem algumas histórias também muito interessantes envolvendo o sobrenatural. Se você quer saber a respeito do Cristiano Araújo, né, que infelizmente também já é falecido, se você quer saber essas histórias sobrenaturais também, deixa aqui para mim no comentário que eu pesquiso para vocês. Com todas essas parcerias, um caminho de grandes oportunidades se abriram e Marília Mendonça começou a ser vista como uma futura grande estrela. A carreira de cantora de Marília Mendonça teve seu primeiro passo dado em 2014 com o seu primeiro EP. No ano seguinte, lançou em parceria com Henrique e Juliano a música Impasse. Mas foi com o lançamento do seu primeiro DVD ao vivo em Goiânia, em 2016, que o nome de Marília Mendonça alcançou o Brasil inteiro. A música Infiel não chegou a ser lançada como single, foi apresentada apenas em videoclipe no dia 25 de julho de 2015 e ela foi relançada pela gravadora Som Livre em 2016 e fez um sucesso estrondoso e até hoje essa música ela é escutada por milhões de pessoas. Infiel foi gravada por Marília Mendonça em mais uma ocasião. Além da versão do álbum Marília Mendonça ao vivo, a faixa também foi regravada no álbum Realidade, lançada em 2017 e também disponível exclusivamente em sua versão em DVD. Essa música se tornou assim uma febre no Brasil, em todos os lugares essa música estava sendo escutada, mas não foi somente ela que fez sucesso na carreira de Marília Mendonça, outras músicas também fizeram e ainda fazem hoje, após a sua morte, bastante sucesso também. Para vocês terem uma ideia de como ela teve uma carreira assim maravilhosa, estrondosa, ela ganhou muito dinheiro, a fortuna dela foi estimada em mais de 500 milhões de reais. Só que eu também pesquisei algumas fontes, algumas poucas fontes que falam que na verdade ela teria levado uma rasteira de um ex-sócio dela e que a fortuna dela também foi perdida bastante por causa desses erros que ele cometeu e que na verdade a fortuna dela na morte dela seria de apenas 8 milhões de reais. Eu não acredito muito que ela tenha ficado somente com 8 milhões de reais, porque ela faturava muito por mês, mas a quantidade exata a gente não sabe, até porque isso também não é muito divulgado pela família dela, até por questão de segurança, né, envolvendo o filho, enfim. Mas uma coisa é certa, ela ganhou muito, muito dinheiro mesmo, principalmente com essa música Infiel e depois também com as outras músicas que ela acabou lançando. Foi uma febre no Brasil inteiro e até mesmo internacional também. Marília Mendonça assumiu em 2019 um namoro com Murilo Huff, que também é cantor e inclusive eles fizeram alguns trabalhos juntos. Com cerca de 2 meses de namoro, a Marília Mendonça teve então uma grande surpresa. Ela estava grávida. Nesse período que ela descobriu que ela estava grávida, ela resolveu dar uma pausa na carreira dela, pelo menos nos shows. Ela fez ainda alguns shows, mas depois ela resolveu realmente parar para cuidar da saúde dela, para curtir a gravidez dela também. Mas mesmo assim, ela nunca deixou de ter contato com seus fãs, porque ela adorava o Instagram, o Twitter dela, sempre tendo esse contato com o público. Na época da pandemia também, ela sempre fazia as lives, tá? Ela teve uma queda brusca, como todo
cantor também teve, porque os shows foram proibidos de forma presencial. Inclusive nesse período também ela vendeu um jatinho particular que ela tinha adquirido justamente por falta de shows, mas ela achou também através das lives, né, uma forma também dela ter esse contato com o público e de também não ter a sua finança abalada. No dia 16 de dezembro de 2019 nasce seu filho, Léo Dias Mendonça Rufi. Léo nasceu um pouco antes do esperado, visto que o seu prazo era para o dia 10 de janeiro, mas o parto normal, que foi antecipado naturalmente, correu de forma tranquila. Ela não queria fazer cesárea, ela disse que não tinha nada contra a cesárea, até porque a mãe dela precisou fazer, porque a mãe dela teve eclâmpsia na gravidez. Então a Marília Mendonça, que foi uma filha muito desejada, mas também teve esse risco, né, de morte dela e também da mãe dela, mas graças a Deus a cesárea conseguiu salvar a vida dela, mas ela sempre teve essa vontade de ter um filho de forma parto normal e ela conseguiu ter. Murilo Rufi e Marília Mendonça tiveram um relacionamento com idas e vindas até que em setembro de 2021 eles colocaram um ponto final na relação amorosa e pediram que a imprensa também respeitassem bastante esse período deles, que estava sendo muito difícil. Passado essa tormenta da separação, a amizade do Murilo e da Marília se fortaleceu bastante, muito também por causa do Léo, porque eles queriam ser pais presentes, mesmo estando sempre em viagens, mas eles queriam sempre aproveitar da melhor forma a companhia do filho nos momentos em que eles não estavam trabalhando. Tanto é, gente, que a Marília Mendonça, o Murilo Rufi e também a Dona Ruth sempre tiveram um bom relacionamento, até porque o Murilo mais tarde também confirmou que, na verdade, a Dona Ruth era uma segunda mãe para o Léo, que era ela quem mais cuidava do menino, porque os dois estavam sempre viajando pelo Brasil. E hoje, né, após a morte da Marília Mendonça, a guarda do pequeno Léo é compartilhada entre o pai, Murilo Rufi, e também com a avó, Dona Ruth, que é a mãe da Marília Mendonça. Um detalhe também é que o Murilo Rufi, depois, né, que gerou toda essa polêmica envolvendo a morte da Marília, ele foi muito procurado para falar sobre ela. E ele falou que muitas das brigas também que eles tinham e que levaram à separação conjugal deles, né, na verdade, relação conjugal não, porque eles não foram casados, eles resolveram não se casar, mas eles tinham um relacionamento sério, eles namoravam, né? Então ele disse que muitas brigas eram por motivos muito bobos, que seriam muito fáceis de resolver, mas que na época, com a cabeça quente, talvez um pouco de imaturidade também, eles optaram pelo final da relação. Após a morte de Marília Mendonça, o funkeiro baiano Mateuzinho foi apontado como seu novo romance, mas pelo que eu entendi da história, nada foi muito assim 100% comprovado. Tinha algumas fotos dos dois juntos, eu acredito até que talvez eles tenham tido sim um relacionamento, mas que talvez estivesse também muito no início. Então teve algumas tretas aí envolvendo o Mateuzinho e o Murilo também, depois foi desmentido pela assessoria do Mateuzinho, quando algumas pessoas falaram que os dois estariam logo em festas, né, mal a Marília Mendonça tendo morrido, eles já estariam em festas, então teve essa questão ali, mas o Murilo Rufi, pelo que eu sei, não se manifestou com isso, mas o Mateuzinho, então, negou esse tipo de comentário pela assessoria dele, até porque a Marília Mendonça, gente, ela era muito discreta na vida pessoal, ela não gostava muito de falar sobre isso, então não se tem muitas notícias assim dos relacionamentos que ela teve antes e depois também do Murilo Rufi. Marília Mendonça estava com muitos projetos em andamento, já havia lançado um projeto com Maiara e Maraísa chamado Patroas 35%, e a parte 2 desse projeto infelizmente foi interrompida pela morte precoce de Marília. Elas já tinham lançado anteriormente também o projeto Agora é que São Elas. Infelizmente, todos esses planejamentos foram interrompidos no fatídico dia 5 de novembro de 2021, às 15h17, quando o bimotor fabricado pela empresa norte-americana Beechcraft Corporation, modelo 1985 C90, que pertencia à companhia PEC Táxi Aéreo, caiu momentos antes do pouso em uma cachoeira do distrito de Piedade de Caratinga, no município mineiro de Caratinga,
Minas Gerais. A Marília Mendonça estava viajando mais 4 pessoas, né, contando com o piloto e o copiloto, porque ela precisava cumprir uma vasta agenda de shows em Minas. Inclusive tem alguns vídeos também na internet, fotografias da Marília Mendonça momentos antes dela embarcar nesse avião e também quando ela já estava nesse jatinho fazendo seu almoço. Ela conversava muito com os fãs na rotina de exercícios, a alimentação dela, que ela fez toda uma reeducação alimentar, ela perdeu bastante peso também e ela estava se sentindo muito bem, muito plena, estava numa fase maravilhosa e ela sempre gostava de dividir isso com o público dela e infelizmente foi uma das últimas aparições que ela fez em vida. Nesse acidente fatal faleceram Marília Mendonça, de 26 anos, seu tio paterno e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, de 43, o produtor Henrique Ribeiro, de 32 anos, que também havia sido produtor do Cristiano Araújo, o piloto Geraldo Martins de Medeiros, com 56 anos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos de idade. Quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, foi visto logo após a tentativa de achar sinais vitais que todos já estavam sem vida e que por fora o bimotor não parecia estar tão danificado, que gerou também bastante expectativa no corpo de bombeiros, tentando, acreditar que alguém ainda pudesse estar vivo, mas quando eles entraram dentro do bimotor, o estrago era muito grande, muitas coisas haviam quebradas, as malas estavam todas soltas e infelizmente os ferros estavam bastante retorcidos também e infelizmente ao verificar um por um foi percebido que ninguém mais estava vivo. O bombeiro que entrou primeiro no bimotor para fazer o resgate das vítimas se chama John Lennon. John era um grande fã de Marília Mendonça e estava se preparando para assistir ao show que ela iria fazer em Minas. Tanto ele quanto a esposa dele estavam muito ansiosos para ir nesse show, porque ele realmente era muito fã dela. Quando John Lennon percebeu que ele iria resgatar a mulher de quem ele era muito fã, ele pediu forças a Deus para poder fazer seu trabalho com calma, sem deixar a emoção tomar conta de seus comandos. Ele disse que retirou o cabelo da frente do rosto dela e jamais esqueceu o olhar que ele viu. Ele falou que a Marília Mendonça estava com um olhar muito fixo, que ela estava com os olhos entreabertos. Ele disse que ali ele pediu realmente a Deus que controlasse, porque ele começou a chorar, ele começou a tremer e ele achou que ele não conseguiria completar aquele trabalho, mas com calma, respirando fundo, ele conseguiu dar continuidade no resgate dela. O John Lennon também, ele contou bastante emocionado em algumas entrevistas que, ao perceber que ela não tinha mais nenhum sinal vital, ele pegou ela no colo, tentou pegar ela no colo até para poder retirar ela também do assento ainda que ela estava. Ele percebeu que o celular dela também estava intacto, ele disse que logo já entregou para o líder dele do corpo de bombeiros, mas ele disse que assim que ele pegou ela no colo, ele sentiu um perfume, que era o perfume dela, mas foi uma coisa assim muito estranha, porque ele falou que aquele perfume simplesmente tomou conta de todo o ambiente. Ele disse que quando chegou em casa, ele ainda comentou com a mulher dele que aquele perfume estava cada vez mais forte na roupa dele. A roupa posteriormente foi lavada e o perfume da Marília Mendonça ainda permaneceu na roupa em que ele estava usando para fazer o resgate dela. John Lennon relatou para as autoridades que recebeu ligações a respeito da queda da aeronave, fez as perguntas de praxe, como se houve explosão, se alguém viu alguma vítima fora da aeronave, e ele não sabia, na verdade, de quem era aquele jatinho, de quem que se tratava, porque um dado muito curioso também é que uma dessas pessoas que ligou para falar a respeito da aeronave disse que, a princípio, as vítimas estavam todas bem. Então ele não conseguiu entender se essa pessoa falou demais, se ela se aproximou do jatinho e viu que alguém poderia estar vivo, mas também não quis entrar para tentar mexer em nada, mas ele teve essa informação.
E o que acontece, gente? A família da Marília Mendonça, a família também do piloto, do copiloto, enfim, dos outros que estavam junto na aeronave, eles já estavam preocupados porque eles não chegavam. E nisso muitas mensagens foram chegando, inclusive o John Lennon falou que o celular da Marília Mendonça não parava de apitar, muitas pessoas estavam ligando para ela, mas ele não podia atender naquele momento. Passou então para o comandante dele, e uma dessas pessoas era a dona Ruth, porque a dona Ruth comentou que exatamente às 15h15 ela mandou uma mensagem para o irmão dela perguntando aonde eles estavam, e ele falou o seguinte: olha, nós já estamos quase pousando. E às 15h17 o bimotor então se choca com os cabos de aço das torres, que foi aí que gerou o acidente. Então, quando a dona Ruth recebeu essa notícia do avião, até por causa dessa informação que o John Lennon recebeu, ela ainda passou para a imprensa que, olha gente, aconteceu sim alguma coisa com o avião, mas a princípio estão todos bem. Infelizmente foi uma doce ilusão, uma triste ilusão, porque minutos depois ela também já descobriu que a filha dela não havia sobrevivido, que ninguém sobreviveu. Obviamente ela não passou bem, passou muito mal mesmo, ficou muito ruim, tanto é que chamaram uma ambulância e ela precisou ser atendida na casa dela. Confirmado as mortes, os corpos foram retirados e encaminhados para os procedimentos legais e técnicos e depois liberados para o adeus às suas famílias. Marília Mendonça e seu tio Abiciele foram velados no dia 6 de novembro de 2021 no ginásio Goiânia Arena, onde uma multidão esperou para poder ver Marília e fazer a sua última homenagem. E nesse dia muitos fãs passaram mal, alguns passaram muito mal mesmo, não por causa da multidão em si, mas por causa da emoção de saber que a sua musa já não estava mais entre nós. Muitos famosos também compareceram ao velório e ao enterro, e Marília Mendonça está sepultada no cemitério Parque Memorial de Goiânia, em Goiás, e até hoje muitos fãs vão lá, deixam cartas para ela, coroas de flores. É um túmulo muito visitado realmente em Goiás. O laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ele descartou qualquer problema técnico na aeronave. O Instituto Médico Legal negou problemas de saúde nos pilotos, como, por exemplo, mal súbito ou que eles estivessem sob efeito de álcool ou drogas. Também foi descartado um eventual atentado contra Marília Mendonça, porque isso também foi cogitado, mas nenhuma prova foi adquirida, então nenhum atentado realmente ocorreu com ela. Algumas teorias da conspiração falam que isso tudo teria sido uma armação de alguém que não gostava dela, mas isso, gente, é uma informação falsa. No dia do acidente, a aeronave se chocou com uma torre de transmissão de energia, na verdade com os fios dessa torre, que não estavam sinalizados. Segundo a Polícia Civil, a sinalização não era obrigatória por causa da altura das torres e da distância que ela está da zona de proteção do aeroporto. Para se ter uma ideia, gente, da força do impacto, um dos motores foi arrancado de imediato assim que ele se chocou com esse cabo, e o outro motor simplesmente foi arrancado também da aeronave quando esse jatinho se chocou com as pedras, porque onde o avião caiu era um vale, era uma cachoeira, tinham bastante pedras também, então ali a outra parte do motor simplesmente também foi arremessada. Então, para vocês terem uma ideia da força desse impacto. Em outubro de 2023, a Polícia Civil concluiu que ficou evidenciada a prática de homicídio culposo por parte do piloto e do copiloto da aeronave por estarem voando baixo demais, e que o piloto, por nunca ter viajado para aquela região, deveria ter estudado melhor a rota, mas o inquérito foi arquivado devido ao falecimento dos dois no acidente. Para o advogado Sérgio Alonso, que representa a filha do piloto, o senhor Geraldo, a conclusão da Polícia Civil é absurda e lamentável. Sérgio Alonso afirmou que o acidente ocorreu pela falta de sinalização da torre de transmissão da CEMIG, que impossibilitou o piloto de ver os cabos de rede, e pela falta da carta de aproximação que traz os detalhes do local do pouso.
O advogado também declarou o seguinte em uma entrevista ao site Agência Brasil, e eu vou ler aqui para vocês um trecho. Abre aspas. Para comprovar isso, a CEMIG, no dia 1º de setembro de 2023, atendendo solicitação do CENIPA, sinalizou a rede, e o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, fez a carta de aproximação e ainda elevou a altitude do tráfego aéreo na região. Consequentemente, se isso tudo tivesse sido feito antes do acidente, o acidente não teria ocorrido. Fecha aspas. Além disso, também foi alegado que o Sr. Geraldo era um excelente piloto, ele já tinha 56 anos de idade, mais de 16 mil horas de voo, inclusive ele foi um dos melhores pilotos da empresa TAM, fazendo várias viagens também para o exterior. Então a família não aceita essa conclusão, né, essa perícia final da Polícia Civil dizendo que o Sr. Geraldo estava voando baixo demais. Em 2019, Marília Mendonça foi eleita melhor cantora no troféu Internet do SBT e dos melhores do ano do Faustão, além de ter ganho também o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. Uma cinebiografia de Marília Mendonça vem aí, gente. O Prime Video ele confirmou ao site Omelete que vai produzir um longa-metragem biográfico da cantora. A plataforma fez um acordo com a mãe da Marília Mendonça, a Dona Ruth, para ter acesso ao arquivo pessoal da cantora. Além do filme biográfico, o Prime Video também planeja outras 2 produções focadas na história da Rainha da Sofrência. Por enquanto ainda não há previsão, tá, de elenco, quem que vai interpretar a Marília Mendonça, quando que vai ser lançado, mas para quem é fã da Marília Mendonça, aguardem essas novidades que daqui a pouquinho, com certeza eles vão começar a divulgar pelo menos o elenco. Bom, pessoal, nós conversamos então a respeito da vida, da carreira, da morte da Marília Mendonça e agora nós vamos chegar na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. No dia 4 de maio de 2020, Marília Mendonça faz uma postagem no Twitter. Para muitas pessoas, essa postagem descreveu uma premonição que ela teve de sua própria morte. Alguns sites depois manipularam a data dessa postagem, dizendo que ela havia colocado isso no Twitter um dia antes da morte dela, mas isso não é verdade. Essa postagem foi colocada em maio de 2020. Nesse tweet, a Marília escreveu em tom bem-humorado a seguinte frase, abre aspas, gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu, e não fiz xixi na cama, fecha aspas. Numa outra publicação escrita no dia 5 de novembro de 2019, exatamente, gente, exatamente 2 anos antes do acidente que tirou a vida dela, a Marília ela confessou perante os seus seguidores o medo de voar de avião. Ela tuitou o seguinte, abre aspas, cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião, só para ficar pertinho da família. Mas é isso. Somos mais fortes do que imaginamos. Fecha aspas. A Maraísa, também da dupla Maiara e Maraísa, elas eram muito amigas, mas dá para perceber que eu acho que a ligação da Maraísa com a Marília Mendonça era ainda mais forte do que com a Maiara, pelo menos foi essa impressão que eu tive. A Maraísa também comentou depois que algumas vezes, tá, durante aquele ano que antecedeu a morte da Marília Mendonça, ela percebeu que a amiga sentia que alguma coisa poderia acontecer e que talvez tenha sido por isso que ela deixou tanta coisa organizada na vida dela. Na madrugada do dia 5 de novembro de 2021, a data do fatídico acidente, Maraísa enviou uma mensagem às 4 horas da madrugada, na verdade 4:04 da madrugada, para Marília Mendonça. Nessa mensagem ela disse o seguinte, abre aspas, amiga, te amo. Marília logo responde, o que você está fazendo acordada, véi? Em seguida, Maraísa escreve o seguinte, amo muito você, não esquece disso.
Logo depois que a Maraísa escreveu, fica até arrepiada. Logo depois que a Maraísa escreveu esse texto para a Marília, ela manda um áudio. Eu escutei esse áudio, tá? A Dona Ruth mostrou numa entrevista para o Léo Dias. E a Marília Mendonça fala o seguinte: meu Deus, será que eu vou morrer? Daí a Maraísa fala mais alguma coisa para ela que não foi dito. Logo depois, a Marília Mendonça escreve para a Maraísa: fiquei com medo agora. Maraísa declarou o seguinte quanto a essas mensagens enviadas. Abre aspas. Eu acordei do nada e tive vontade de mandar mensagem para ela de madrugada. Falei que amava ela muito. Eu já tinha falado que a amava várias vezes. A gente estava em cima do palco e eu falava, te amo. Mas naquele dia eu senti a necessidade assim. Eu preciso falar que a amo e eu falei. A Dona Ruth, ela só teve conhecimento dessa mensagem depois de alguns dias, quando ela pegou o telefone da filha dela, da Marília Mendonça. Ela começou a procurar ali algumas mensagens, algumas fotografias, para que ela pudesse saber quais foram os últimos passos da filha dela. E nessa busca ali no celular da Marília Mendonça, ela descobre que a filha participava de um grupo de WhatsApp chamado Só Nós. Esse grupo, ele só participava a Marília Mendonça, a Maiara e a Maraísa, e foi nesse grupo em que elas conversaram, que elas tiveram essa conversa onde a Maraísa falou que amava muito na madrugada da morte da Marília Mendonça. A Dona Ruth, ela também percebeu nesse mesmo telefone que exatamente às 3 horas da tarde e 17 minutos do dia 5 de novembro, que foi quando a filha dela morreu, uma foto foi tirada. Só que nessa foto, gente, não apareceu nada, simplesmente uma tela totalmente escura, e a Dona Ruth ficou muito impressionada com essa fotografia. Tá fazendo acordada, velho. Meu Deus, será que eu vou morrer? A dupla Maiara e Maraísa já falou algumas vezes que sentiram a presença de Marília Mendonça algumas vezes, principalmente em momentos em que elas estavam no palco. Em março de 2023, Maraísa diz sentir a presença de alguém atrás dela ao anunciar que cantaria a música Nunca, de Marília Mendonça. Ela estava sentada em frente ao piano, ela falou que ela estava com muita vontade de cantar essa música para a plateia, que era uma música da Marília Mendonça. E quando ela começa a cantar, rapidamente ela olha para trás e ela fala assim: nossa, eu tive a sensação de ter alguém atrás de mim. Ela não disse que sentiu que era Marília, ela não disse que era Marília Mendonça, mas as pessoas que estavam assistindo a esse show falaram que sim, que provavelmente era o espírito da Marília Mendonça que estava perto da amiga. Outras pessoas também já questionaram esse comportamento da Maraísa, dizendo que ela estava tentando criar uma polêmica. Então, gente, deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam disso tudo. Marília Mendonça, eu queria muito cantar essa música pra vocês. Nossa, que susto, eu pensei que tinha alguém atrás de mim. Outra situação estranha e que também viralizou na internet é a suposta aparição do espírito de Marília Mendonça em um vídeo onde o Fantástico, da Rede Globo, visitou a casa onde ela e sua mãe, Dona Ruth, moravam. Em um determinado momento, quando a reportagem é feita na cozinha da casa, uma moça loira de óculos e até bem parecida com a Marília Mendonça, ela aparece rapidamente. Quando essa moça vê que a câmera está focando nela, ela anda de costas, a câmera vai até a Dona Ruth, não mostra aquele lado onde essa moça loira teria se escondido até então. O espaço aparentemente é bastante pequeno e essa moça simplesmente não aparece mais. Muitas pessoas falaram que era o espírito da Marília Mendonça que estava ali, que se materializou. Outras pessoas falam que na verdade poderia ser alguém da produção que não quis aparecer e não deu tempo, né, dela sair de cena, então ela teve que andar de costas. Só que eu vou falar pra vocês, eu vi essa cena várias vezes, pausei ela várias vezes. Eu achei essa moça realmente muito parecida com a Marília Mendonça, mas eu não achei ela idêntica. E eu percebi também que no balcão onde ela estava encostada, o reflexo dela também estava aparecendo. Mas o que me intrigou realmente é a falta de espaço do lado
e não tinha como ela estar ali, a menos que ela tenha subido em algum móvel para não aparecer, ou que ela tenha se abaixado embaixo de alguma coisa, porque geralmente assim, quando você não pode aparecer numa reportagem famosa, você dá um jeito de se esconder. Então talvez tenha sido isso. Eu não encontrei nenhuma informação a mais falando sobre esse assunto, e nem que o detetive virtual do Fantástico fez alguma investigação, até porque assim, gente, minha opinião, tá? O detetive virtual, ele é muito focado em provar que o sobrenatural não existe. Agora, eu não sei se ele é tão focado assim em provar que ele existe. Pronto, falei minha opinião, e deixa aqui pra mim também o que você achou dessa imagem. Se você sabe de alguma coisa, se era alguém da produção, ou se realmente pode ser o espírito da Marília Mendonça, deixa aqui pra mim no comentário, que a sua opinião é muito importante pra nós. E um detalhe também, tá, gente? Essa reportagem do Fantástico, ela foi feita exatamente uma semana depois da morte da Marília, mas ela só foi publicada depois, no dia 14 de novembro. Em julho de 2023, Dona Ruth falou que teve uma melhora súbita no seu estado de saúde após uma visita muito peculiar, a do espírito de sua filha, Marília Mendonça. Dona Ruth disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, uma luz muito grande veio e a Marília estava com os braços abertos. Ela estava muito bonita e disse assim, vem mãe, vem me dar um abraço. E ela me abraçou. Sou muito séria com essas coisas, fecha aspas. Quando a Dona Ruth fala que ela é muito séria, fico toda arrepiada, gente, é sério. Quando ela fala que ela é muito séria com essas coisas, é porque ela não brinca com isso. Ela não brincaria com isso. Então, realmente, ela viu e ela falou que aquela visão que ela teve da filha foi o que curou a depressão dela, que ela não precisou mais tomar remédio controlado, porque ela falou que não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer mais nada, ela só chorava. Ela não sabia mais o que fazer da vida dela, tinha o pequeno Léo para cuidar também, muitas questões burocráticas para resolver, e ela falou que após essa visão, tudo mudou, tudo acabou, aquele sentimento ruim acabou, que ela teve esperança de novo na vida e que foi um grande consolo para ela. Vários vídeos foram gravados, por celular, quando a população da região soube que aquele jatinho que caiu era o da Marília Mendonça. Muita gente foi para lá, gravou, tirou fotografias. Em um desses vídeos, uma voz bastante deslocada, tá, da voz das demais pessoas que estavam ali conversando, apareceu em um áudio. Eu não consegui saber se esse áudio foi analisado para saber se era de alguma pessoa que estava ali, mas realmente lembrou bastante a voz da Marília Mendonça. Não estou dizendo que nem tudo é sobrenatural, apesar de eu, Bruna, acreditar nele e respeitar também quem não acredita. Mas uma voz aparece, tá, no fundo de um desses vídeos, e essa voz diz o seguinte, me ajuda. Muitos médiums falam também que é comum dos espíritos quando eles morrem, quando a pessoa morre, é nesse tipo de acidente tão trágico, tão repentino, que eles ficam muito perdidos, que muitos não conseguem nem ao mesmo se mexer e que eles costumam sim pedir ajuda. Se é verdade ou não, talvez a gente nunca vai saber se é verdade que essa voz era da Marília Mendonça, e eu quero saber a opinião de vocês. Segundo Wandinha Lopes, uma médium e terapeuta holística bem conhecida da internet, Marília Mendonça não sofreu no momento de sua morte. Wandinha afirma, desde o dia 5 de novembro de 2021, que Marília estava pronta para morrer e que ela não sofreu na hora de sua passagem e que seu desencarne foi a hora do chamado de Deus. Por meio da clarividência e da audição, ela explica que na espiritualidade não existem culpados pela tragédia. Assim que ela começou a dar uma entrevista ao Notícias da TV, a Wandinha disse receber uma mensagem da compositora e cantora Marília Mendonça, e nesse momento ela teria entrado em uma espécie de transe e passou a falar em primeira pessoa como se ela fosse a Marília Mendonça. Eu vou ler aqui um trechinho, só um trechinho, tá, gente? Porque o texto é bem extenso mesmo. Mas eu vou ler para vocês um trecho do que supostamente a Marília Mendonça teria falado através da voz da Wandinha Lopes. Abre aspas. Faz 1 ano que me encontro em total segurança.
muito grata pelos caminhos que vivi nesta terra, onde pude, com pouca idade, com pouco tempo, direcionar uma vida muito iluminada. A única saudade que ainda tenho sem cessar é de minha mãe e do meu filho. Duas almas que, se pudessem estar aqui do meu lado, eu agradeceria muito, mas só de saber que deixei ele ao lado de um ser maravilhoso, isso também já me acalenta. Fecha aspas. A Wandinha também falou que a Marília Mendonça, ela completou o ciclo de vida dela, que se fosse um outro ser humano que vivesse até os 100 anos, não faria 1/3 do que a Marília Mendonça fez até os seus 26 anos, e que ela era uma pessoa muito iluminada também e bastante evoluída. Outros médiuns também deixaram várias mensagens a respeito de supostas psicografias da Marília Mendonça, mas eu não vou poder deixar todas elas aqui para vocês, mas todas elas também seguem mais ou menos a linha do que a Wandinha Lopes comentou, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim também o seu like, a sua inscrição. Não pude falar tudo, tá, a respeito da Marília Mendonça, porque com certeza dariam 2, 3 vídeos, e quem sabe a gente não venha trazer outras histórias dela aqui pra vocês também, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.